Daqui a pouco, 2 minutinhos, nós vamos começar aí a nossa live, nesse momento de louvor, oração e meditação da Palavra de Deus. 2 minutinhos aí para a gente começar. Perfume não vê não. Não sei. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nós vamos estar adorando ao Senhor para iniciar o nosso culto de louvor e adoração. Que você, aí mesmo no seu lar, né, juntamente com sua família, possa adorar o Senhor juntamente conosco. Perto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
junto aos teus pés, pois prazer ganha ao amar e me render te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Aleluia, não sou apenas servo, Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa mais circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, não importa mais circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. glória a Deus. Nós vamos fazer esse primeiro momento com louvor, tá, irmãos? Antes da palavra. E logo depois, né, é que os irmãos vão estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Pode sentar. Seja bem-vinda, Joyce. Chegou Joyce aqui, a nossa vizinha, né, que veio adorar o Senhor junto conosco. Seja bem-vinda, Joyce. Que Deus te abençoe ricamente. Continuando adorando ao Senhor. Poderoso Deus. Aleluia. Ao que está sentado, aquele que está assentado no mais alto e sublime trono, aquele que detém todo o poder, nós o adoramos, nós rendemos a Ele toda a honra e toda a glória nessa noite, ao nosso poderoso Deus. Aleluia. Que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor.
O Senhor jamais perdeu o controle da situação, Pai. Amém, Deus. Por isso nós te adoramos, nós rendemos graças ao Teu nome nessa noite. Nós te bendizemos, ó Deus, por Tua igreja reunida, Senhor, neste momento. Os irmãos que estão em seus lares, em suas casas, mas que, ó Deus, separaram esse tempo para estarmos juntos, ó Deus, no mesmo espírito, ó Deus, de louvor, de adoração ao Senhor, Amém. Pai. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, Senhor. Que o Senhor, Deus, possa nesse momento, ó Pai, estar se agradando, ó Deus, de nós, Amém. ó Deus. Que o Senhor nos ensine a te adorar em espírito e em verdade, como igreja do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar agradando ao Senhor, Pai, nesses dias. Dias difíceis, onde estamos separados fisicamente, Pai. Mas que possamos estar, ó Deus, juntos, ó Pai, unidos no mesmo propósito, ó Pai, no mesmo espírito de te adorar e de te bendizer, Amém, Senhor. Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor use o teu servo com poder, com autoridade, para ministrar em nossos corações. Porque as nossas almas, elas têm sede e fome do Senhor. Por isso, venha nos saciar nessa noite, Senhor. Que nós possamos ser ricamente alimentados pela tua palavra, Deus. Que possamos ser fortalecidos em ti nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Marinho. Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um desafio, mais uma vez nesta noite, estarmos fazendo esta live, ministrando a palavra de Deus, a quantos estão conosco aqui à noite, e vocês que nos acompanham aí pelo Facebook, já são quase 50 pessoas aí, visualizando. Eu quero ler com vocês um texto no livro de Salmo 126. Salmo 126. Hoje seria um estudo bíblico. Não consegui baixar um programa necessário, que se chama OBS Studio. Baixei o programa, não consegui instalar no meu notebook. A gente levou o notebook para formatar, mesmo assim não sei o que foi que aconteceu. E hoje eu estaria, à semelhança aí do evangelista Robson, do seminarista Pedro, trazendo o estudo bíblico, e não foi possível, Gastei um tempo, horas e mais horas, e não consegui. E ontem à noite o Senhor falou no meu coração nesse texto, e a gente preparou, uma palavra, no Salmo 126. 126 e também o 137, que vai completar e vai trazer a explicação desses salmos. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. No 137 vai dizer o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então o texto, irmãos, tanto o Salmo 126 como o Salmo 137 está ali tratando do exílio babilônico. Mais uma vez eu quero orar, pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amado Pai justo, verdadeiro, santo é o Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, como igreja do Senhor, para te adorar, para te bendizer, para pregar o teu evangelho, para falar das tuas maravilhas e dizer, ó Deus, como precioso, Pai, é estarmos juntos, mesmo, ó Deus, separados geograficamente, fisicamente, mas, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, nos diz que tu és o Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares. O Deus que está aqui é o Deus que está em cada casa, que te busca e que te adora nesse momento. Portanto, ó Deus, que o Senhor seja engrandecido através desse trabalho e que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Nós oramos, ó Deus, clamando a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala de um tempo de restauração. E eu quero ilustrar com um dos sermões mais vívidos na minha mente, no meu coração, nesses últimos anos. Claro que muitos sermões eu tenho ouvido e Deus tem ministrado ao meu coração, mas algo que falou profundamente ao meu coração, e eu ouvi esse sermão mais de uma vez, acredito que 6, 7 vezes, do pastor Mário, missionário da Missão Mais. Pastor Mário pregou um sermão intitulado Mohammed ou Arão. Ou Arão ou Mohammed. E ele contando a história desse pastor Mohammed, do seu sofrimento no Sudão, da sua família, da perseguição religiosa que há naquele país, principalmente na parte, se eu não me engano, do norte do Sudão, e sofrendo, aquele pastor, sofrendo a sua família, algumas vezes apedrejado, algumas vezes espancado. Ele chama Mohammed para vir embora para o Brasil, e Mohammed está ali disposto a dar a sua vida pela sua pátria, pela sua nação, para que o evangelho seja pregado e anunciado àqueles que não conhecem. E num certo momento do seu diálogo com Mohammed, ele disse para Mohammed: você vai morrer. E Mohammed disse: eu já morri. Eu morri no dia que eu entreguei a minha vida para Cristo. Morri para esse mundo.
A minha vida não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele está disposto a dar a sua própria vida pela salvação da sua pátria, pela salvação da sua nação. Mário então diz que sai dali desesperado, em meio a muito choro, muitas lágrimas. Deus fala profundamente ao seu coração, no texto em que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. E ali Arão, com o povo, resolve então fundir o bezerro de ouro para adorar. Moisés, para eles, havia se demorado, então eles estão agora preocupados em fundir algo para que fosse objeto de adoração. Deus manda Moisés descer. Vocês conhecem a história. Moisés lança as tábuas da lei sobre aquele bezerro, quebrou as tábuas. Aqueles que foram idólatras morreram, mas no outro dia eles queriam festejar, no outro dia eles queriam celebrar. E Deus fala profundamente ao coração de Mário, que falou profundamente aos nossos corações, quando o sermão nos dizia o seguinte: não era tempo de celebração, mas era tempo de choro, era tempo de luto, era tempo da igreja estar chorando e buscando a Deus. E ele dizia: a igreja brasileira, ela se desviou desta realidade. É um povo que celebra, é um povo que festeja, é um povo que vai para a rua, mas é um povo que deixou de chorar pelos perdidos. E a gente sabe, irmãos, que a igreja perseguida nos últimos anos, nas últimas décadas, milhares de cristãos têm morrido no mundo inteiro, nos países da África, nos países chamados muçulmanos. Há uma perseguição religiosa, templos sendo fechados, crianças sendo mortas, mulheres sendo mortas, por causa do amor a Cristo, por causa do amor ao Senhor Jesus. Essa igreja é uma igreja perseguida. Essa igreja perseguida, ela não tem desistido de Deus. Morrem, mas não têm negado a Deus. Algum problema? Morrem, mas não têm negado ao Senhor Jesus. Portanto, Mário traz esse pensamento para nós, e essa reflexão, e a gente percebe, irmãos, um tempo dos refugiados, daqueles que deixaram a sua terra, daqueles que deixaram a sua casa, daqueles que deixaram a sua família. Na Venezuela, próximo a nós, ao Brasil, isso aconteceu na Síria, isso aconteceu em outros países, no Iraque, onde a perseguição do extremo dos muçulmanos, da religião extremista, matando e dizimando, um verdadeiro genocídio na vida dos cristãos. Quantos famintos, quantos têm morrido de fome? E a pergunta que era feita é uma pergunta que ecoa durante essas décadas: cadê a igreja do Ocidente? Cadê os governantes? Onde está a ONU, a Organização das Nações Unidas? Onde estão os presidentes cristãos? Cadê a igreja? Nós tapamos os olhos, nós fechamos os olhos. E esse tempo é algo que traz algo muito claro, que não deixa dúvida de que Deus está nos chamando para um acerto. Deus me chama, eu preciso desse acerto. Você precisa desse acerto. A família, a igreja, a sociedade, todos estamos precisando de restauração. Não estamos sendo tudo o que nós deveríamos ser, irmãos. Algo está faltando. Está faltando poder espiritual. Está faltando unção do Espírito Santo, fome de Deus, paixão pelas almas perdidas. Nós precisamos de restauração para olharmos para as pessoas com o olhar de Deus, com o olhar de Cristo, que olha para a multidão e vê uma multidão aflita, carentes da graça, do amor, da misericórdia de Deus.
Não podemos deixar passar essa oportunidade. Essa crise que está instalada no mundo inteiro é uma oportunidade. O mundo parou para refletir. As pessoas estão em casa refletindo. Num tempo de ativismo, num tempo de muita atividade, num tempo de hedonismo, onde as pessoas só buscavam prazer para si, o tempo parou. E esse tempo, meu amado, nós não podemos perder, porque é um tempo de oportunidade. Esse Salmo 126, descreve aqui 3 períodos na vida do povo de Israel. E fala aqui, de quando Deus restaurou a sorte de Sião. Esse Salmo traz aqui uma reflexão profunda do consolo e da restauração de Deus que vem para a vida do seu povo. E quando nós sairmos desse tempo que nós estamos vivendo, o que é que vai ficar para trás? O versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Deus fez grandes coisas. Deus fez. É o Deus que abriu o Mar Vermelho. É o Deus que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Eles olham para trás e vai dizer: Deus fez. Deus fez. Mas também esse salmo trata do presente. Versículo 4, eles pedem uma restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor. Há uma busca no tempo presente. Nós temos um desafio nos dias atuais. A presente crise, a crise da aflição, do medo, do desespero, do pânico, a crise da ansiedade, da morte, do luto, do abandono, do afastamento, do cuidado com a saúde, do cuidado até no aperto de mão, até no abraço. E o futuro? O mundo depois dessa pandemia não será mais o mesmo. A terra parou. Mas será um tempo de oportunidade. Será um tempo de investimento. É um tempo de novas descobertas. É um tempo de redescobrir o valor de um abraço. É tempo de redescobrir o valor de um aperto de mão. É tempo de redescobrir o valor de ir à igreja, de frequentar o culto, de ir à casa de Deus. O futuro, irmãos. O futuro é um tempo de novas descobertas e de novas oportunidades. No capítulo 13 de Hebreus, o escritor vai nos dizer o seguinte. Se você puder abrir aí onde você está, Hebreus, capítulo 13. Fala dos deveres sociais e dos deveres espirituais. Quais são os deveres sociais? E eu olho para esse texto e eu acho que esse momento é um momento de refletirmos para aplicarmos isso na nossa vida no futuro próximo. Diz o seguinte: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram ânimos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, os que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida
sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Aleluia. Deus está dizendo: esse tempo é um tempo de oportunidade para buscarmos, para confiarmos inteiramente nele. Nunca te deixarei, diz o Senhor, nunca te abandonarei. Contente-se com o que você tem. É um tempo de olhar para os maltratados. É um tempo de sermos hospitaleiros. É um tempo de honrarmos as nossas famílias, de darmos testemunho daquilo que Deus quer para a família, para o lar, para a casa. Amor, fidelidade, honra, compromisso. Esses são os deveres sociais. Mas à frente fala dos deveres espirituais. Veja que interessante. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Foi por isso que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, diz o texto, pois a ele Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, irmãos, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias, sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita para vós outros. Jesus é o mesmo ontem, hoje, e é o mesmo Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, esses são os nossos deveres sociais e espirituais para com a igreja de Cristo, para com o mundo lá fora, para com a nossa família. O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age no presente. O mesmo Deus que restaurou no passado é o mesmo Deus que restaura no presente. O mesmo Deus que tirou o seu povo dos grilhões da escravidão e o restaurou à sua terra. Isso lá no Egito, agora na Babilônia, é o mesmo Deus que pode mudar a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa perspectiva, tratando do tempo de restauração, eu quero olhar para o passado como inspiração e motivação para vivermos o hoje. Esta semana, o reverendo Arivaldo, presidente da Junta de Missões Nacionais, nos trouxe uma lembrança inspiradora e motivadora sobre o pai do presbiterianismo aqui no Brasil, falando do missionário, o reverendo Aspel Green Simon, que teve ao Brasil. Simon passou alguns anos, ou poucos anos aqui no Brasil,
plantou um presbitério, plantou um seminário, legado tão grandioso e abençoador que nós estamos aqui desfrutando desse legado. Mas quando ele chega no Brasil, ele chega num período de epidemia, a febre amarela. Esse homem, ele padeceu com a morte da sua esposa. Após ele plantar uma igreja, ele volta aos Estados Unidos, casa-se, vem ao Brasil, e logo que a sua esposa tem uma filha, 9 dias depois ela faleceu. E alguns anos logo ele contrai a enfermidade, a febre amarela. Morreu jovem, aos 34 anos de idade. Enfrentou a epidemia. Morreu da epidemia. Através da sua vida, nós estamos hoje aqui, pregando o Evangelho, desfrutando do Evangelho. Deixou um legado inspirador, motivacional. É verdade. O nosso Deus, Ele fez, o nosso Deus faz, e o nosso Deus fará maravilhas. Amado, nós não vivemos apenas de lembranças. A intervenção de Deus, a intervenção contemporânea. O povo tinha perdido a liberdade, a pátria, o templo, a família, o culto, as festas. Havia ali o cerco da fome, o cerco que trouxe espada, o cerco que trouxe o opróbrio, o cerco que trouxe a escravidão. Quando você lê o livro de Esdras e Neemias, você vai ver, num tempo de reconstrução, Neemias chorando pela miséria que o povo estava, pela pobreza, os muros derribados, tudo havia sido derribado. O povo estava desolado, o povo estava entregue, quebrado, desanimado. E vai nos mostrar os 3 primeiros versículos do texto do Salmo 137. Se você puder abrir lá, Salmo 137. Texto que nós lemos, quando eles estão ali com saudade da pátria. Eles dizem: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Era um tempo de desinstalação. Eles estavam ali dizendo: às margens dos rios da Babilônia, longe de casa, foram arrancados do lar, os vínculos ali foram quebrados. 70 anos de exílio, perderam bens, perderam família. Eles estavam onde não gostariam de estar. Sentimos-nos assim, irmãos, também. Mas é interessante que é outro tipo de desinstalação, porque nós estamos dentro de casa, dentro do lar, mas sem liberdade. Nós estamos em casa, mas sem poder ir à igreja, sem poder ir ao culto, sem poder ir ao templo, sem poder ir ao trabalho, sem poder ir ao lazer. Era um tempo de desânimo geral. O texto diz: nós nos assentávamos. Esse texto nos mostra a apatia e o desânimo crônico. Não havia esperança. Como nós olhamos para esse tempo e parece que a crise ela não vai passar. Nós olhamos para esse tempo e nós percebemos que a crise trouxe um caos mundial. É um desânimo total, é um desânimo geral, desânimo nos governantes, naqueles que nos chefiam. Há um desânimo no governo geral, no mundo inteiro, por causa do caos. Mas também é um tempo de choro. Veja que o texto diz: e chorávamos. Estavam às margens do rio da Babilônia, estavam ali assentados e chorando, de luto. Como nós, irmãos, choramos
choramos a perda, o enterro sem a família, que coisa terrível. Quantos têm enfrentado isso nesse tempo? Enterros coletivos, sem a presença dos familiares, as pessoas morrendo nos hospitais, sem poder ter contato com o familiar, ouvir a voz de um ente querido. É um tempo de choro, é um tempo de lamento, é um tempo de gemido. Eles não cantavam, diz o texto. Os babilônicos pediam: toca-nos a canção. Não havia motivação, não havia ânimo. Eles não sonhavam, não reagiam ante a crise. Eles, o texto diz, lembrando-nos de Sião, lembrando-nos de Jerusalém. Foram 70 anos no exílio babilônico. E nós, irmãos, não temos nem 70 dias e já estamos saudosos. Lembrando da igreja, do abraço, da comunhão, das risadas juntos, até do puxão da orelha, na orelha do pastor, nos sermões, dos cânticos do louvor. Eles penduraram as harpas. A ideia, por exemplo, de fazermos culto aqui em casa, de tornar um ambiente parecido com o da igreja, justamente para amenizar um pouco a saudade do templo. O Salmo 11, 4 a 7. Queria ler com vocês o Salmo 11, quando Davi nos diz, versículo 4 ao versículo 7, o Senhor está no seu santo templo. Versículo 3 quer dizer: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porém o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Aleluia. Ora, destruídos os fundamentos da terra, o que é que poderá fazer o justo? E Davi faz uma declaração, irmãos: o Senhor está no templo, o Senhor está no seu santo lugar. Deus está no trono, Deus está no seu santo lugar. E quando nós olhamos para o passado, nós percebemos que Nabucodonosor, por exemplo, Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor. Deus abriu o coração do rei Medo-Persa para que Neemias fosse reconstruir o templo. Deus abriu a porta do cativeiro, tanto do cativeiro do Egito como do cativeiro babilônico, porque a libertação, ela não é obra humana, é intervenção sobrenatural de Deus. É Deus que restaura, é Deus que nos livra, como Ele livrou Daniel na cova dos leões, como Ele livrou os amigos de Daniel da fornalha acesa, porque não quis se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, e Deus os livrou da fornalha acesa. É Deus, irmãos, é Deus que nos livra. É Ele que nos põe de pé, é Ele que nos guarda, é Ele que é o nosso refúgio, é Ele que é o nosso socorro, é Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que nos faz sonhar de novo, é Deus que produz em nós uma alegria extraordinária, conforme o versículo 2. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, louvado seja o nome do Senhor. É tempo também, irmãos, de vivermos um presente de crise, mas sempre para colher e desfrutar de fontes abundantes no amanhã. O hoje, o aqui e agora, é um tempo de escassez. Nós estamos vivendo num deserto árido, sem vida. A pergunta é: o que pode fazer a diferença?
O que é que pode fazer a diferença? A diferença, irmãos, é que nós temos que andar com Deus hoje. Nós temos que buscar o enchimento do Espírito hoje. Nós temos que falar da grandeza de Deus, do seu imensurável amor, da sublime graça, maravilhosa graça, hoje. Proclamarmos isso hoje em Guararema, Camaquã, São João do Paraíso, na Bahia, no Brasil e no mundo, e dizer para as pessoas que há solução para os seus problemas emocionais, e acima de tudo a solução para o pior problema da humanidade, que é o problema espiritual. E a solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo precisa ouvir, o seu vizinho precisa ouvir, o seu parente precisa ouvir, a sua família precisa ouvir que existe um remédio e que existe o médico dos médicos, e o nome dele é Senhor Jesus. Nós temos que evangelizar hoje. Nós temos que investir na família hoje. Não perca tempo. Já pensou, estamos trancados dentro de casa. Se você não tivesse mais a oportunidade de evangelizar os seus, de falar do amor de Deus para os seus, que prejuízo! Nós tivemos todo mundo para falarmos do amor de Deus, para dizer que Jesus é a solução, mas nós guardamos esse presente para nós. Fomos egoístas, guardamos para nós, e o Senhor para tudo, e disse: vocês precisam refletir. Há algo mais importante do que uma vida profissional bem-sucedida. Há algo mais importante do que ser o melhor aluno na escola. Há algo mais importante do que ser vitorioso ou vencedor na vida profissional. Há algo mais importante: a salvação da sua família, a salvação dos seus, a salvação dos seus amigos. Deus parou tudo, irmãos, para nos chamar a atenção. E que nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco e nós precisamos nos voltar para Ele. Nós não podemos apenas celebrar as vitórias do passado. Foi um grande erro. Nós não podemos cometê-lo novamente. Pense. A igreja precisa pensar. Irmãos, quantos trabalhos nós fizemos apenas para a própria igreja, para a comunhão da própria igreja. Quanto trabalho que nós fizemos para nós apenas. E o texto de Hebreus vai dizer o seguinte: que nós precisamos sair fora do arraial, fora dos portões, fora do acampamento. O cordeiro que foi morto, o Senhor Jesus, ele foi morto fora. E nós precisamos levar o seu vitupério fora dos portões. Levar o vitupério de Cristo é a mesma coisa da desonra que ele suportou fora do acampamento. Nós não devemos temermos, irmãos, as falsas ideologias, as falsas filosofias de um mundo perverso, de um mundo que se esqueceu de Deus. Nós não nos esquecemos do Senhor. Quem sabe ontem você foi um homem ou uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, uma bênção, mas o coração agora está murcho, seco, vazio, precisando da graça e da misericórdia do Senhor. A sequidão hoje não é motivo de desânimo, mas é motivo de clamarmos a Deus. É tempo da igreja clamar, como Isaías disse: ah, se os céus fendesse e tu descesse. É tempo da igreja fazer como Elias, subir à presença de Deus, meter a cabeça ali entre os joelhos para orar, até chegar o tempo da restauração. Mandava o menino ir lá olhar, e aí, viu alguma coisa? O menino ia e voltava, nada no céu.
Até que seu ajudante disse: tem uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem. E ele disse: avisa ao rei que ele vá rápido ao palácio, porque senão a chuva vai pegá-lo. Amados, Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Deus é um Deus que ouve a oração do seu povo. É no tempo de crise que o Senhor opera maravilhas. É no tempo de crise que os avivamentos nasceram. Lembra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja acuada, os discípulos acuados, perseguidos, trancados, com medo, mas o Espírito de Deus veio a eles e eles se levantaram. Pedro, aquele que negou a Cristo 3 vezes, agora cheio do Espírito Santo, em um sermão só, milhares de pessoas se voltaram para Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. A restauração, irmãos, é obra soberana de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 37, você lembra lá da visão de Ezequiel dos ossos secos. Deus leva Ezequiel através do seu espírito, e ele tem uma visão de um vale cheio de ossos secos, e Deus pergunta a Ezequiel: pode por acaso esses ossos reviverem? E Ezequiel vai dizer para Deus: tu sabes, Senhor, só Deus sabe, só Deus tem poder, só Deus pode revitalizar, só Deus pode trazer avivamento, só Deus pode restaurar a sua igreja. Só Deus pode mudar a sua vida, o seu coração, aquecer o seu coração gelado, frio, com o poder do Espírito Santo. A restauração, irmãos, é fruto de oração fervorosa. Eu fui num congresso em São Paulo com Verônica, congresso de plantação de igrejas. Eu tive o prazer, a honra de ouvir o reverendo Cole no último congresso da igreja presbiteriana lá em Pinheiros. E ele falando sobre o avivamento da Coreia do Sul. E ele diz assim, ele começa a perguntar à plateia: me pergunte por que aconteceu o avivamento. Porque ninguém nunca me perguntou. E aí ele vai responder: porque as mulheres estavam de joelhos. O avivamento na Coreia aconteceu, irmã da Saf, porque as mulheres eram mulheres de oração. Elas estavam de joelhos, louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Poangchu, 70% do seu tempo diário é de oração, louvado seja o nome do Senhor. É uma igreja que ora, os cultos estão cheios. Essas igrejas cresceram, irmãos, absurdamente para a glória do Senhor. Esse é um tempo de orarmos pela restauração da nossa família. Esse é um tempo de orarmos pela restauração dos nossos filhos. A restauração é uma obra sobrenatural de Deus. E aqui o texto vai dizer justamente isso. Falando aqui no Negueb, aqui no versículo 4, no Salmo 126, que nós lemos. Veja o que, é que o texto vai dizer. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Negueb é um deserto. Esse deserto ele fica meses seco, 11 meses seco, sem uma planta, sem nada, sem vida. Mas no mês das chuvas, as águas começam a correr das montanhas e forma ali correntes fluentes de água e abrem as areias do deserto. E onde tem água, toda a terra é terra boa, louvado seja o nome do Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, como a terra seca, árida do deserto. Que a tua água, a água do avivamento seja derramada, como lá em Ezequiel 47, as águas que fluíam do templo, e o homem foi medir aquelas águas até dar nos artérios, dos artérios nos joelhos, depois nos ombros, e depois um rio caudaloso, segundo o texto, ele era inundado por aquele rio. Assim aquele que está nas profundezas da água do Espírito, ele é guiado pelo Espírito.
Como Jesus Cristo disse a respeito do Espírito, o vento sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não faz a sua vontade, mas ele faz a vontade de Deus, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Os frutos, irmãos, certos, para quem semeou com lágrimas, eles virão. Veja o versículo 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Os frutos certos virão, irmãos, para quem semeou com lágrimas. A semeadura aqui é diferente. Ela é diligente, ela é dinâmica, ela é ativa. Veja o que o texto diz. Quem sai é sair, andar e chorar. Saia do seu comodismo em nome de Jesus. Saia. Comece a andar na sua vida espiritual. Comece a crescer. Comece a buscar, a chorar. Nós precisamos pregar, irmãos, aos ouvidos e aos olhos. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Como servo de Deus, como crentes, nós devemos mostrar ao Senhor. Então é tempo de choro. É tempo de semearmos com lágrimas. O tempo está difícil. Nós precisamos regar o solo com as lágrimas. Nós precisamos aprender o evangelismo das lágrimas com Cristo. Porque quando ele olha para a multidão aflita, ele chora, porque o povo estava como ovelhas sem pastor. Quando ele olha para Marta e Maria, que estão ali comovidas pela morte do irmão, a Bíblia diz lá em João 11:35, Jesus chorou. Jesus chorou. Não é tempo de festa, é tempo de buscarmos a Deus. Só que o texto diz que a colheita é certa. A colheita é feliz e abundante. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esse é o tempo de restauração de Deus para a nossa vida. É um tempo de oportunidade, irmãos. Não perca tempo com televisão, não perca tempo com internet, não perca tempo com qualquer outra bobagem, mas que nesse tempo você se volte para Deus. Que o seu espírito esteja quebrantado diante do Senhor. Que o seu coração esteja quebrantado diante do Senhor. Que seja um tempo de resgates. E você olhar para os seus e dizer, não, é o tempo de resgates. Eu fico pensando como nós fomos surpreendidos por essa epidemia, o mundo inteiro. Já pensou? Assim será a volta de Cristo. Algo surpreendente vai acontecer. Nós seremos surpreendidos. A Bíblia diz que será como um ladrão que arromba a casa e ele não vai avisar. Jesus Cristo já dizia aos seus discípulos, vigiai e orai, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas eu creio, meu amado, eu creio que se você hoje caminhar com Deus, buscar a Deus, entregar seus problemas para Deus, confiar no Senhor a sua família, clamar por avivamento na sua vida, por avivamento na igreja. Nós iremos olhar para o passado e dizermos, Simonton fez algo extraordinário, como fez de fato. Nós estamos orando e vivendo o presente, um presente deserto, 11 meses de secura, um deserto árido do Negueb. Mas as águas elas vão jorrar. Os rios do avivamento vão encharcar essa terra seca e árida com a água do Espírito Santo de Deus. Que isso aconteça na sua vida, que isso aconteça no seu coração, que isso aconteça na sua família, para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Queria convidar a irmã Verônica a fazer essa oração. Logo após ela, Gabriel vai estar cantando o louvor para estar nos encerrando.
louvamos, Pai, bendizemos o Teu precioso nome, Senhor. Obrigada por essa palavra, Senhor, nessa noite tão oportuna, nesses dias, ó Deus, nesse tempo que temos vivido, Pai. Deus, que o Senhor possa realmente aquecer o nosso coração, possamos, ó Deus, nos voltar para a Tua palavra, que o nosso coração venha arder, Senhor, por sede de almas, ó Deus, de vidas que precisam, Senhor, te conhecer, Pai, que precisam se render aos Teus Aleluia. pés. Ó Deus, como foi dito aqui nessa noite, Pai, tempo de crise, é tempo também, ó Deus, de nos voltarmos para o Senhor, Pai, é tempo de oportunidade, é tempo de rever, ó Deus, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, é tempo de olharmos, ó Deus, para dentro de nós mesmos, é tempo, Pai, de olhar também a nossa volta, olhar para a nossa família, olhar para os nossos. Ó Deus, que o Senhor nos desperte como igreja do Senhor, Pai. Que esse seja um tempo, ó Deus, de avivamento, ó Deus. Nós oramos por isso, Pai. Que esse seja um tempo, ó Deus, de um derramar sobrenatural do Senhor, de um derramar do Teu Espírito Santo, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, ó Deus, que busca o Senhor, Pai. Que o Senhor não nos deixe, Senhor, expiarmos, ó Deus. Não deixe que o expiamento venha tomar conta das nossas vidas, nem da vida dos nossos irmãos, ó Deus, mas que pelo contrário, que o nosso coração possa se aquecer, com saudades, ó Deus, do templo, com saudades, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, com saudades de estarmos juntos, e que isso venha causar em nós, Senhor. Ó Deus, realmente, Pai, é uma vida espiritual, ó Deus, santa, que possamos Te buscar, Senhor, de perto. Se revele a nós, ó Deus, a cada dia. Muito obrigada, Deus, por essa palavra, Senhor. Abençoe o Teu povo que está, ó Deus, acompanhando, ó Deus, este culto. Cada um que está em seus lares, ó Deus, que possam ser aquecidos por essa palavra nessa noite, Pai. Que dela nós possamos fazer uso, que o Senhor use cada um com seus dons e talentos, ó Deus, da maneira que o Senhor quer usar, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. É o nosso último louvor dessa noite. Meu coração tem anseio de ver Tua glória. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, com os frutos, de um avivamento. Vamos estar louvando ao Senhor com essa canção. Gabriel está dizendo aqui que não sabe tocar, né? É um cântico bem antigo. Sei não. Sabe não? Então vamos vir e voltemos ao Senhor. Eu tinha combinado com ele, vir e voltemos ao Senhor, depois senti no coração na oração de dificuldade cântico. Mas vamos cantar esse também. Também é muito oportuno. Louvamos ao Senhor. Ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, pois Ele vigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há um flão em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará.
diante dele. A um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, e sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Que bênção, né? Essa canção, ela está escrita lá no livro de Oséias, né? Deus é aquele que despedaça, mas aquele que liga, aquele que cura. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nessa noite possa ter edificado a sua igreja, o seu povo, né? Estava olhando um pouquinho aí o celular e olhando quantas pessoas assistindo o culto, ouvindo. E nós louvamos a Deus por isso, né? Os irmãos estarem preocupados em serem edificados e serem abençoados pela palavra do Senhor. Aproveite esse tempo, né? Que seja um tempo oportuno para que você possa viver uma vida de louvor, de gratidão e de adoração ao nosso Deus. Que Deus continue sustentando, abençoando a sua casa, a sua família, a vida dos nossos idosos, estejam guardando debaixo, né, do seu cuidado santo, livrando de todo mal. Deus seja abençoando aí a nossa liderança, os nossos presbíteros, pastor Rafael, o evangelista Raul, o evangelista Robson, seminarista Pedro, seminarista Diego, né, que estamos viajando aí para outra cidade, sair de São Paulo. Que Deus seja abençoando a sua vida, a vida de Ana Carla, né, que está aí grávida, que o Senhor possa guardar de todo mal, livrar de todo mal e possa sustentar a vida de vocês. Amanhã, sexta-feira, será a live com o evangelista Raul, às 11 horas da manhã. À noite do sábado, né, o seminarista Pedro estará trazendo uma palavra para os jovens. E domingo pela manhã, acredito que o evangelista Robson, né, parece que o Diego vai ter como fazer a gravação do vídeo dele, porque ele está se preparando para essa viagem, mas até ao domingo a gente vai ter a informação assim correta. E domingo à noite nós estaremos mais uma vez aqui buscando a presença do Senhor, adorando o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, tenham uma noite em paz, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.